O Rodial Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Leitura do Livro das Vidas, capítulo 43. Yahussaf chamou o seu filho mais velho de Menaché. Yalhu-Urim faz esquecer as minhas angústias do passado, assim como a tristeza da perda da família. E ao segundo filho, Yahussaf, o chamou de Efroim, porque o Criador me fez prosperar na Adamar em que fui escravo. Por fim, os 7 anos de abundância concluíram, e iniciam-se os 7 anos de fome. Tal como Yahussaf interpretou os sonhos de Faraó. Em 23 de novembro do ano de 2017, eu, Yahushua, Yahussaf, Tissafinat Paná, determino como o fim dos 7 anos de abundância e dou início aos 7 anos de fome em toda Adamar. Cumpra-se. Desceram ao Egito os 10 irmãos de Yahussaf para comprar alimentos. Benjamim, o irmão mais novo, permaneceu com Yahucaf. Então Yahussaf mais 10 irmãos é igual a 11. E mais um, que é o Benjamim, que ficou em Kenanu com Yahucaf, dá um total de 12 filhos homens. Responderam a Yahussaf os filhos de Alshuru: não, meu governador. Somos apenas uma família de 12 irmãos. O nosso Abi está em Kenanu. O nosso irmão mais novo ficou com ele. E um de nós já morreu. Eu sou Yahussaf, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam por causa disso que me fizeram, porque afinal foi quem planejou para que vocês todos pudessem continuar com vida. Então esse texto do Livro das Vidas, ele retrata o Yahussaf Tisafinat Paná, que quer dizer aquele que tem como o Criador, o poder de interpretar mistérios. E Yahussaf, ele é como da boca de Yahussaf sai a palavra da vida, da Ravim, e sai a palavra da Met, da morte, cuja com autoridade tem Yahussaf. E Yahussaf, ele é como na simbologia representando o Mehushai, o Yahushua. É aquele que a terra espera. É o que prometera para a terra, para suprir as necessidades de até então Yahucaf, com seus 11 filhos, fora as mulheres e os netos, mantê-los vivos, com abundância de pão. É o que o Mehushai faz. A palavra do Mehushai é vida, é Ruha, é Raim, é Ruha. Então, e a palavra de Yahussaf também é assim. E Yahussaf disse aos seus irmãos: mas não se aflijam por causa disso que me fizeram, porque afinal foi o Criador quem planejou para que vocês todos pudessem continuar com a vida. Então foi um propósito de
na sua onisciência, na sua grandeza, no seu saber eterno. Porque Yahweh, Orim é Yahweh grande, é Yahweh Abiú, é pai grande de muitas nações. Ele viu que Faraó teria um reinado expansivo por toda Adamar, que dominaria toda Adamar, todos os povos. E com um coração atinado à maldade, e onde foi que o Criador Yahweh Orim mostrou a sua grandeza? Na impiedade e na prepotência. De Faraó. Yahweh permitiu que um de seus filhos, Yahussaf, Yahweh permitiu que os seus irmãos o invejassem e que o vendessem aos estrangeiros. Até aí, os irmãos de Yahussaf, exceto Benjamim, o mais novo, que é filho de Arrocaf com Rocaú. Rocaú era estéril, mas Arrocaf amava Rocaú e teve 2 filhos com ela. São os filhos da conquista, da afirmação. Porque Yahweh prometeu ao seu povo a afirmação, que derramaria sobre eles a conquista, sobre os seus inimigos. E em Yahussaf cumpre-se os planos do Criador, Yahweh Orim, o Tzaldok, o Tzavô, o Criador de todas as coisas, aquele que é cheio de retidão, aquele que criou as miríades, criou todo o exército das alturas do Shua, o maior. Então inicia-se essa história ali, na terra do Mizraim, na Damá do Mizraim, do Egito, sob a batuta, sob o comando de Faraó. E Yahussaf era como ele era desafinado. Pana. Ele tem a autoridade e o poder de decifrar os mistérios, de revelar os sonhos. E Yahussaf descobriu o segredo do coração de Faraó. E Yahussaf foi colocado como o primeiro homem do Egito, o governador de todas as coisas. Tudo se passava em Yahussaf. Nada, a primeira palavra era de Yahussaf, porque era um homem com sabedoria de Yahweh, com autoridade de U. E nesses últimos tempos, nesses últimos Ion, qual é o homem que é como Yahussaf na Adamá? Qual é o homem cujas palavras têm autoridade? É o meu Hushai, é o Yahushua, é Yahushua. Yahussaf já representava, era uma figura, era uma alegoria do Yahushai, do Yahushua. Não é isso? É o libertador, é aquele que provê o alimento na hora da fome. E a terra hoje está em ebulição. A terra
Os moradores da terra estão perdidos, não sabem para onde vão. A verdade, a Emet é coisa raríssima hoje na terra. E quem tem a Emet, quem tem a Davá genuína, do hebraico arcaico, quem tem os nomes e quem é firme, inabalável, nessa terra que não se corrompe com dinheiro, e nem com os ídolos, nem com as idolatrias, e que não faz conchavo político com ninguém, que não está interessado em nada dessa terra, porque todas as coisas lhe pertencem. É o meu Shirai, é o Yahushua. Ora, Yahushua está na Damá, para juntamente com o Olial, aqueles que creem em seu Shuan, passe como uma grande rocha por cima dos reinos humanos e se estabeleça o único reino, o reino de Urim, de Yahu, o Criador Eterno, Todo-Poderoso, o Supremo Criador, Eshad. Então, Yahusaf chamou seu primeiro filho, mais velho, de Menashe. Por que Menashe? Porque Urim faz esquecer as angústias do passado, assim como a tristeza da perda da família. Yahusaf foi um homem de muitas lágrimas, de muita tristeza, rejeitado por seus irmãos. Ficou como um pássaro fora do ninho, um passarinho pequeno, como um filhotinho pequeno fora do ninho. Muito novo. Era menino ainda quando foi rejeitado por seus irmãos. E Al-Hussaf enfrentou toda aquela situação. Porque tem a guia de tem Uruha da Emet. Uruha, eterno, Lua, Kayal, vivo. E somente um homem como Yahusaf, de grande idoneidade, firme, reto nas suas ações, poderia estar no Nadamá do Egito, Nadamá do Mizraim, para ali e ao suprir a necessidade do teu povo, em Al-Hukaf, os seus 12 filhos, que se tornou Yahshuru. Quando se direciona a palavra ao homem, se diz Yahukaf, mas quando se direciona a uma nação, a grande nação, como foi prometido, a afirmação Abraham, que seria como areia do mar, e as Kokavi do Shomayal, seria a sua descendência. Aí já entra como Yahushuru, é o povo de Yahu, que Yahu escolheu na terra na Damá do Mizraim. E hoje Yahu está selecionando uma seletiva, está escolhendo o seu novo Yahushuru, porque aquele passou, não é isso? Hoje é na renovada aliança pelo Dan de Yahushua, pelo Shuan de Yahushua, que se chega a ser um Yahushuru, um remanescente de Yahushuru, que seja ser um cidadão do Shomayal de Yahushuru. Você quer pertencer ao Yahushuru, ao novo Yahushuru, ao povo de do eterno Criador, de onde vai viver? Eis a boa oportunidade, mas só há um caminho. E Yahu, ele é determinante. Só há um nome, só há um Shua.
para se entrar em Alxuru, na nação escolhida, eleita, só pelo Xuande Yodi He Vavi Shinhain, que é o Yahushua, aquele que te fala, aquele que está pronto na Damar. Não há outro Yahushua. Yahushua é a cabeça do Rolial. É como Yahussaf. Yahussaf era um. Chegasse na terra do Mizai, na Damar do Egito, e perguntasse quem é o Yahussaf, todos já sabiam, todos tremiam diante de Yahussaf. Assim como todo o império das trevas treme diante do Xuan e Yahushua. Yahushua é o grande Odimuru, é o grande governador. Yahushua é o grande Mukiyu, é o grande rei. É o Kohanim. Ele exerce o ministério de rei, de Mukiyu e sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Kohanim de Yahu, a quem Yahu se agrada. Vamos ficar por aqui, porque tem muita coisa pela frente, para o vídeo não se estender muito. Pega essas palavras para ti. Guarde no seu coração, no seu entendimento, para enfrentar os dias da grande fome na terra, na Damar, que já foi anunciado aqui, ó. A grande fome, ela começou nos tempos atuais, no dia 23 de novembro do ano de 2017. Foi anunciado pela boca de Yahushua. Aqui está a profecia de Yahushua. Aqui está. Porque Yahushua ficou no passado. É uma alegoria. É uma figura. É uma sombra do que é hoje. Hoje não é mais Yahushua. Hoje é Yahushua. Proclamando e profetizando a Davad Ruim. A palavra de Yahurim. O Tzadok, o Tzavoyal, dos exércitos. Sholem a todos os povos, todas as nações. Sholem, em especial, ao Yelshuru de Yahurim, que são os que compõem o corpo de Yahushua, em toda Damar, em todo o Shomayal. Porque o Shomayal para ouvir o Rolial e para ouvir o Merushihai. Os seres espirituais criados por Yahu, eles têm que ouvir para aprender da boca de Yahushua e da boca do Rolial os mistérios de Yahurim. Eles nos assistem e ficam ansiosos por ouvir a nossa voz, a nossa Davar. Então aproveite você também que está aqui na Damar, num corpo de carne e sangue, para aproveitar essas palavras, porque você não vai encontrar palavra como esta. Palavra sem interesse. Não é de cunho empresarial, não é de cunho financeiro. E Yahushua veio para que todos tenham rave, tenham vida e tenham a vida em abundância. Os que estáis aí em denominações, em portas de empresas, de igrejas, de templos feitos por mão de homem, por doutrinas feitas por homens, são ladrões, salteadores. Vivem da moeda, como no tempo do Império Romano, da primeira vinda de Yahushua. O que está escrito aí na moeda de quem é a imagem era de César. Então dai a ele o que é dele. Mas a Emet é de Yahu. Yahushua não se corrompe com o reino deste mundo, com os políticos, com as doutrinas caducas de velhinhas, como diz Shaul. Yahushua é firme em um propósito: é manifestar o Kavod, o esplendor, o Rodaiel, a majestade de Yahurim, Shomayal, levando o concerto eterno, a renovada aliança, que é no Shuan e Yahushua, no Dan, no sangue de Yahushua.
Só aí há Sholem. A salvação. Fora daí não há. E fora deste nome também não há. Sholem não há salvação. Aminal. Este foi a leitura Olhar Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O livro das vidas, capítulo 43. Aminal.